Como anexar conectores em cabos coaxiais. Passos iniciais. Determine o tamanho do cabo. A terminologia dos cabos pode ser confusa. Procure do lado do seu fio por informações sobre o tamanho dele. Na maioria das casas, os dois tamanhos mais comuns são RG6 e RG59. RG significa guia de rádio. Radio Guide. Em inglês, os números das versões dos cabos RG referem-se ao diâmetro. 59 significa 0,059 e 6 significa 0,06, etc. E características internas do cabo, incluindo a quantidade de isolamento e atenuação, que refere-se à quantidade de perda de sinal por comprimento do cabo. Pode-se também encontrar o termo RF sendo usado nesses cabos, o que significa radiofrequência. A maioria dos cabos coaxiais não industriais atualmente tem o tamanho RG6. Porém, o padrão mais fino e de menor qualidade utilizado antigamente ainda pode ser encontrado nos dias de hoje. Em algumas aplicações e em casas antigas, as instalações comerciais podem usar um cabo mais grosso, como o RG11, que só é usado se a distância da fonte até a conexão elétrica da casa for maior do que 60 metros. Os cabos RG usados em casas para objetos comuns devem ter 75 ohms. Tanto os RG6 quanto os RG59. Esteja ciente de que todos os cabos e seus conectores existem em várias qualidades. Compre o melhor cabo possível. Escolha os conectores corretos. A maioria dos conectores para instalações de vídeo em casa são do tipo F. No entanto, é possível que seu sistema use conectores do tipo N. Existem vários tipos de conectores tipo FRG6. Os principais são os de friso e os de rosca. Conectores de rosca são fáceis de se usar, mas são menos seguros e podem criar uma pequena bolsa de ar. Algumas pessoas acreditam que isso pode afetar a qualidade do sinal. Os conectores de friso possuem duas partes: um anel, ou friso, e um terminal. Eles são geralmente mais difíceis de se instalar, mas podem alcançar maiores comprimentos e fazer as melhores conexões quando usados corretamente. Saiba que, para fazer uma conexão, serão necessários conectores macho e fêmea do mesmo tipo. Os conectores macho possuem o fio central pulado para fora, enquanto os conectores fêmea têm um espaço para que o fio central entre. Certifique-se de usar o gênero oposto do conector que se quer fazer. A maioria dos cabos termina em um conector macho. Use um conector SMA, Sub-Miniature Version A, em inglês, para cabos coaxiais muito pequenos. Descascando o cabo. Corte a ponta do cabo. Raspe a proteção externa, geralmente de borracha isolante, em cerca de 1,5 cm. Tome muito cuidado para não cortar diretamente a parte de metal que fica diretamente abaixo da proteção externa. Essa parte entrelaçada de metal pode ser feita tanto de fios soltos, quanto de um metal em forma de lâmina, presente em cabos blindados. Cuidadosamente puxe o entrelaçado de metal, segunda parte, para fora da proteção externa. Nenhum pedaço do entrelaçado ficou enrolado ou tocando o condutor central de cobre. Retire o plástico dielétrico, geralmente branco,
mas pode ser transparente. Da parte interna do cabo. Não ou entalhe o condutor central. Qualquer dano a essa peça pode prejudicar severamente seu sinal. Empurre os conectores sobre a ponta do cabo para que o centro de cobre do cabo coaxial fique para fora. Retire a lâmina de elétrica de alumínio para que ela não entre no terminal do conector. Aparafuse o conector na ponta do cabo. O fio entrará na proteção externa e se enrolará nela, fazendo uma conexão segura. Usando um conector de friso. Posicione o anel do friso sobre a ponta do cabo. Raspe a proteção externa em cerca de 6 mm. Retire a proteção externa, o entrelaçado metálico e a lâmina de elétrica até chegar no fio interno em si. Deixe cerca de 3 mm da lâmina de elétrica. Posicione o terminal sobre a ponta do fio, para que o núcleo de cobre fique apontando para fora através do buraco. Empurre o conector de friso ao longo da ponta do cabo, de modo que o tubo fique entre a lâmina e a proteção externa. Isso pode ser muito difícil de fazer. Experimente segurar a ponta do cabo com um alicate. Ou ficha-lo com uma morsa. Tente não torcer o fio enquanto o empurra. Prenda o anel em volta do exterior do cabo. Apare qualquer fio solto. Corte o excesso de fio para que ele fique alinhado com a ponta do conector. Puxe o conector para verificar se ele está anexado.